Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. Dicas, palpites e pitacos a respeito dos campeonatos que acontecem na temporada 2022 e no podcast Passando a Limpo. Como acontecerá hoje, pegamos uma rodada do Campeonato Brasileiro, normalmente da Série A, e perpassamos. Vamos falando tudo que aconteceu, quem fez o gol, a colocação, o momento, a expulsão, o cartão amarelo, a arbitragem, até alguns pitacos com relação à torcida. Tem jogos aí com presença de torcedores marcantes, com resultado diferente, não é? Tem time que está bem, tem uma presença grande. E tem time que está mal, também tem presença grande, que é o caso que normalmente acontece lá em Fortaleza. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022, nós vamos fazer o nosso trabalho. Não posso contar com o meu parceiro Thiago. Thiago teve um fim de semana todo especial, viajou, foi descansar um pouquinho, porque o ano vai pegar, segundo semestre vai pegar, que tem prova, tem aula, tem eleição, tem futebol, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Brasileiro, Série A, Série B, Série D, Nossa Senhora. O que não falta é futebol e a cereja do bolo no fim do ano, a partir de novembro, Copa do Mundo de Futebol, aquela coisa que o ano, quando é um ano que tem a presença, a cada 4 anos, a presença da Copa do Mundo é um ano muito especial para a gente que curte futebol. Seja você bem-vindo aqui no nosso podcast Passando a Limpo. Estou contando mais uma vez com a participação, a produção do meu parceiro Vinícius Falquete, que já vai liberar para mim do que é que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar jogo por jogo, mas dê uma olhada no que tivemos no fim de semana. Um fim de semana para o futebol brasileiro, Série A, você está vendo aí, 21ª rodada, a segunda rodada do segundo turno. Estamos caminhando para o final, mas é tudo longe, meu amigo. Faltam só 17 rodadas, rapaz, como esse campeonato é grande. Uma rodada que começou no sábado, um jogo em branco e preto, Botafogo e Ceará. Depois tivemos um jogo em verde, Juventude América, Atlético Goianiense, Bragantino, Avaí, Corinthians, São Paulo e Flamengo. Olha que clássico, que tamanho de clássico. No domingo, Fluminense, Cuiabá, Palmeiras, Goiás, Fortaleza Internacional, Atlético Mineiro. Opa, o que está acontecendo lá com o Galo? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E hoje à noite, 20 horas, lá em Curitiba, no Couto Pereira, Coritiba e Santos encerram esta que é a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu já estou com meu cronômetro já está andando aqui para que eu não me perca. Gente, o que aconteceu nessa rodada? É uma rodada que me parece assim simples de entender, o tanto que está ficando claro uma distância entre os principais concorrentes e o grupo de baixo. Rapaz, aos poucos eu vou dizendo para você quem foram as participações efetivas, mas tem alguma coisa acontecendo, porque está havendo uma separação clara entre os candidatos, os possíveis campeões, ou brigando pela Libertadores, brigando pela Sul-Americana e tal, e a segunda página da tabela, como nós sempre falamos aqui, que é do 11º ao 20º lugar. Parece que tem uma turma específica lá em cima, uma turma específica centralizado e uma turma específica lá no final da tabela. Botafogo 1, Ceará 1, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, estádio Engenhão, no sábado, 16 horas. Botafogo com Luiz Castro, continua treinador da equipe, Marquinhos Santos lá no Ceará. Rafael Claus apitou um jogo olha, eu gostei do público, 21.657 pagantes, significa que nós tínhamos ali mais de 22 mil como público total, o que eu achei muito bacana, muito interessante. Quem abriu o marcador foi o Botafogo. Luiz Fernandes levanta na primeira trave e Vitor Cuesta desvia de cabeça de leve para abrir o placar, fazendo 1-0 para o Botafogo, isso 8 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo foi a vez de Mendoza, aquele que quase sempre falamos muito bem dele, o atacante meia central, como é dito, o atacante do Ceará. Vamos ver como foi a jogada? Vina cobra escanteio na pequena área, Eduardo desvia. Eduardo é um defensor do Botafogo. Desvia, a bola sai do Gatito, que é o goleiro, e Mendonça completa
no segundo pau, empatando para o Ceará. Isso significa que foi um jogo com 2 gols de bolas paradas, que é me parece ser uma convenção esse tal de bolas paradas. O resultado não mexeu com a classificação das duas equipes. O Botafogo se manteve na 12ª colocação com 25 pontos e o Ceará também com a mesma pontuação, ficaram no mesmo lugar, nem andaram para cima e para baixo. O Ceará tem no meio de semana um jogo super importante da Sul-Americana, enfrenta o São Paulo, recebe o São Paulo no Castelão, o primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo ganhou de 1-0. No fim de semana tem o clássico, olha só que bacana, Ceará e Fortaleza jogam pela 22ª rodada do Brasileiro e o Botafogo recebe também no mesmo Engenhão a equipe do Atlético Goianiense. Outro jogo no sábado, um jogo que praticamente indica a recuperação do América. O América, amigos, deixa eu conferir aqui exatamente, o América, 3 vitórias seguidas, Eu vou falar um negócio de matemática para vocês. Futebol é tão difícil que 3 vitórias seguidas, que resultam em 9 pontos, dá essa impressão que o time fez 10 pontos, que ele muda tanto de posicionamento na classificação, na tabela de classificação, que a coisa fica bonita. E, ao mesmo tempo que essa vitória do América, lá no Alfredo Jaconi, no sábado, 16 horas e 30 minutos, mostra a dificuldade do Juventude, do Humberto Louser, frente ao Wagner Mancini. Que dificuldade esse Juventude terá no campeonato, com retorno este ano. Uma coisa muito complicada realmente, o Campeonato Brasileiro não é de facilitar para ninguém. Não sei quem foi um grande treinador que disse aí que a bola pune. Não é a bola que pune, é o resultado que pune, porque o resultado ruim é muito complicado. Um jogo apitado pela Edna Alves Batista, eu acho legal, a Edna continua aí crescendo, participando bem, com acerto, com erros, mas não há dúvida nenhuma que é muito interessante nós ter uma árbitra neste jogo, como tivemos, um público pequeno, 3.600 pessoas, indicando que a população está entendendo a dificuldade do Juventude. O América conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, no começo do jogo. Gol do América. Na primeira chegada do América, já abriu no placar, Lucas Cal recupera a bola na ponta esquerda, leva para o pé direito e bate colocado. Pegorari, é assim que lê o nome do goleiro, que fez a sua estreia, bate roupa e dá o rebote nos pés de Pedrinho, que só tem o trabalho de chutar para o fundo do gol, isso com 7 minutos do primeiro tempo, o que mostra a luta que o Juventude teve para buscar o empate, não conseguindo. O Juventude se mantém, eu não sei se se mantém é bom, viu, amigo? Acho que se mantém é ruim. Juventude se mantém na 20ª colocação com 16 pontos, muito pouco. Para fazer 44 escapar da linha do rebaixamento, eu não vou nem fazer a conta, amigo, que a coisa é longe. E o América mudou de página, foi para a página 1, 9º lugar com 27 pontos, subiu 4, exatamente, o América subiu 4 posições, provavelmente o time que mais subiu de posicionamento. No fim de semana, o Juventude vai até a Arena Pantanal, enfrentar o Cuiabá, e o América recebe o Santos no Estádio Independência, 18 horas lá em Belo Horizonte. Outro jogo do sábado, uma boa vitória do Atlético Goianiense, dirigido pelo Jorginho, frente ao Bragantino, dirigido pelo Maurício Barbieri. Um bom jogo, um bom resultado para um público pequeno. O árbitro, Marielson Alves da Silva, um público pequeno, 6.000 pessoas ali entre pagantes e presentes e convidados, muito pouco para um Atlético Goianiense que tem coisa interessante. O Bragantino é um time muito legal. Tudo no segundo tempo, hein, gente? Tudo no segundo tempo. Marlon Freitas, de novo, parece até, deixa eu me ver aqui na tela, para ver se eu estou correto. Parece que Marlon Freitas já tem um caminho direcionado para um grande clube brasileiro. Marlon Freitas, 6 minutos do segundo tempo, chuta forte e manda a bola lá em cima no gol. Cleiton se estica todo, tenta tocar, mas não consegue. Realmente foi um golaço do titular e capitão do Atlético Goianiense. 14 minutos, Churin, escanteio recobrado pela esquerda, Churin chega embalado na segunda trave, testa firme,
faz o segundo gol do Dragão, como é conhecido o Atlético Goianiense. Lucas Cândido, olha só esse Lucas Cândido, cara, que sempre é mencionado pelo nosso amigo Thiago Cotrim. Ele passou a jogar um período do jogo no ataque, e foi ele que fez o gol do Bragantino. Ramon cruza a bola na área pela esquerda, Carlos Eduardo sobe junto com a marcação, há um cabeceio e a bola sobra para Luan Cândido. Ele de frente para o gol diminui e criou aquela perspectiva do Bragantino ir em busca do resultado, que não veio. Com essa vitória, o Atlético Goianiense também não sobe de posição, se mantém na 19ª colocação, e o Bragantino também não muda de posição, apesar da derrota. Olha que coisa interessante, cara. Um ganha e não sai do lugar. O outro ganha e também não sai do lugar. Uma coisa muitíssimo interessante. Esse jogo lá, como eu disse, no sábado, no Antônio Ascioli, em Goiânia, que deixou, olha só, hein? O Bragantino em 8º lugar. Rapaz, tá bom, né? 8º lugar para o Bragantino. Olha só, no meio de semana, o Atlético Goianiense tem um jogo importante. Amanhã, dia 9, um jogo importante contra o Nacional do Uruguai. O Atlético venceu lá no Parque Central 1-0, tem uma boa vantagem para passar o jogo de volta, quartas de final da Copa Sul-Americana. E no fim de semana, o Atlético vai até o Engenhão enfrentar o Botafogo e o Bragantino enfrenta o São Paulo no Morumbi. Outro jogo no sábado, um jogo que nós estávamos esperando alguma coisa diferente e não foi o que mais uma vez aconteceu. Nada de diferente. Avaí 1, Corinthians 1, o Avaí do Eduardo Barroca, o Corinthians do Vitor Pereira. Rapaz, que coisa, hein? Hilton Pereira Sampaio. Opa, árbitro bom, para um público bom, para a ressacada. 13 mil torcedores, para ser mais específico. Importante sinalizar, porque estamos falando do Corinthians, que tem um ataque com rendimento muito baixo. Eu vi uma estatística aí recentemente, que o Corinthians é um dos piores ataques da história do Corinthians e do Campeonato Brasileiro da Série A, o que eu acho muitíssimo interessante. E o Avaí é uma das piores defesas do campeonato. Muito legal. O Avaí abriu 1-0, 35 minutos de pênalti. De pênalti, Bissoli, com 2 S's. Bissoli. Bate no canto com categoria, abrindo o placar, o Avaí à frente. Isso, 35 do primeiro tempo. 31 do segundo tempo foi a vez de Balbuena, voltando a jogar, titular, participar de um gol a favor. Ele que havia cometido a infração penalidade máxima. Renato Augusto cobra escanteio na primeira trave do lado esquerdo. Balbuena sobe mais do que todo mundo. Sobe mais e sobe na frente, né? Nem sempre o subir mais é o que decide a jogada. Estar na frente também, está na frente. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu me ver aqui, mostrando com os 2 dedos. Está na frente. Pula aqui na frente, não tem como de trás pegar. Mesmo que seja uma bola alta. Então, tem coisas que é falado por aí e efetivamente tem que ser muito bem explicado. O Avaí se mantém na 16ª colocação. Você vê, cara, o time ganha, não sai da posição, o time empata, não sai. Nossa, que coisa de louco. E o Corinthians continua em segundo lugar, também não mexeu, com 39 pontos, distanciou um pouquinho lá do Palmeiras, que está na primeira colocação. No meio de semana, no começo da semana, no dia 9 amanhã, como eu disse, Corinthians faz o jogo, quartas de final, jogo da volta, Copa Libertadores de América, tem um 0-2. Você vai dizer, mas Juninho, explica aí esse 0-2. O jogo começa 0-2, velho. O Flamengo ganhou de 2-0 o primeiro jogo, a hora que começa o segundo jogo, o jogo da volta, tá 2-0, não tem como. O Corinthians tem que fazer 3 gols para eliminar o Flamengo ou 2 gols para ir para a cobrança de penalidade máxima, como fez para eliminar o Boca, empatou os 2 jogos e na cobrança de penalidade máxima o Corinthians venceu. Então o Corinthians tem um jogo no meio de semana e no fim de semana tem Palmeiras da Parada. Rapaz, eu não quero nem ver a pontuação se por acaso o Palmeiras vencer o jogo na Neoquímica e o Avaí vai até Goiânia e enfrentar o Goiás. Perfeito?
Vamos ver. Olha, o último jogo do sábado, é isso mesmo? Deixa eu confirmar. O último jogo do sábado, exatamente. Eu digo o último jogo, que foi num horário parecido. São Paulo 0, Flamengo 2. São Paulo do Rogério Ceni, um ex-jogador. Dorival Júnior, técnico do Flamengo, um ex-jogador. E o Rogério não ganha do Flamengo, cara. Parece até uma charge, uma chaga, um fato aí. Ramon Abate Abel foi o treinador foi o árbitro. Público, quase 47 mil torcedores. Que bacana o torcedor do São Paulo. Olha, o torcedor do São Paulo está muito atuante. O Flamengo muito mexido, com muitos jogadores que não estavam habituados a jogar. Fez 1-0 com os Lázaro, 6 minutos do primeiro tempo. Na primeira chegada, Vitor Hugo recebeu da esquerda e ajeitou para Lázaro, que cabeceou cruzado no canto esquerdo da meta do Morumbi, uma posição apertada para VAR, e foi confirmado o gol. E o Gabigol lá no final do jogo, hein? Gabigol de volta, comemorou muito. Ele está se recuperando em termos de gols, faz gol e vai quebrando o recorde, hein? Depois do escanteio para o São Paulo, o Flamengo encaixou um contra-ataque. Eram 4 rubro-negros contra o Rafinha. Você imagina, 4 contra um e 4 caras com uma tremenda capacidade. O Gabigol carregou, esperou o momento certo para finalizar lá no canto oposto de pé esquerdo. Fez o segundo gol para o Flamengo. O São Paulo perde uma posição, vai para 11º, e o Flamengo não muda de posição, está a 36, está longe, mas um resultado muito importante para o Flamengo, que tem o Corinthians no meio de semana, como nós dissemos. O São Paulo, não é nessa semana que o São Paulo tem, é na outra. O São Paulo tem o Bragantino no fim de semana e o Flamengo no final de semana tem o Atlético Paranaense. Vamos para o domingo, nos jogos do domingo, o Fluminense, que tínhamos a impressão às 16 horas lá no Maracanã de fazer um resultado bonitinho, aberto, grande, contra o Cuiabá. Não foi isso que aconteceu com o Fernando Diniz do Fluminense e nem do Antônio Oliveira do Cuiabá. O jogo com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, 44 mil torcedores. Puxa vida, que legal esse público do Fluminense. O Fluminense fez um gol. Começou o jogo, o Fluminense deu uma roubada de bola, apertou na saída de bola. O tal de Ganso deu um toque ali de letra, cara. Esse tal de Ganso faz umas coisas muito bacanas. E o tal de Cano, mais do que bacana, né? Esse tal de Cano todo dia faz gol para o Fluminense. Um resultado muito legal que manteve o Fluminense na terceira colocação e empurrou o Cuiabá uma posição abaixo, 18º, na zona apertada de rebaixamento com 20 pontos. No fim de semana, o Fluminense vai até Porto Alegre, enfrentar o Internacional, e o Cuiabá recebe na Arena Pantanal no sábado o Juventude. Estamos muito preocupados, deixar claro, com o time do Mato Grosso, que está vivendo um momento muitíssimo apertado. Deixa eu ver, ali está correto ali, Fluminense. Seguiu uma ordem aqui cronológica, de vez em quando eu erro. Palmeiras 3, Goiás 0. Normal, né? Você olha assim, o jogo Allianz Parque, 16 horas, tá tudo certo, tudo bonito. Abel Ferreira de um lado, Jair Ventura do outro. Jair Ventura inventou um 3-6-1 lá, mas, meu amigo, esse momento que o Palmeiras está passando, você pode inventar o que for. Jean-Pierre Gonçalves arbitrou o jogo de 39 mil, eu já estou arredondando, 39 mil pagantes. Que torcedor do Palmeiras hoje em dia deve ser fácil. Rapaz, Mike, o lateral direito, fez um golaço aos 18 minutos do primeiro tempo. Jogada toda da esquerda com o Gabriel Menino, com o Dudu. O cruzamento veio do lado de lá. Ele chegou e bateu o cruzado com efeito a favor do gol. Mike fez 1-0. Esse garoto não é de fazer muitos gols, não. Fez 1-0 e abriu para o Palmeiras um jogo com muita capacidade de impacto ofensivo. O Palmeiras fez 1-0 aos 18 e aos 49 ainda do primeiro tempo. Rafa batendo pênalti de novo. Né? Ah, meu Deus do céu. Começaram a falar que o cara não errava pênalti, ele começou a errar direto. E ontem fez o segundo gol do Palmeiras, 49 no primeiro tempo. Vibrou muito, porque há muito tempo
com esse problema de fazer gol, o Gustavo Scarpa jogando muito, quem que era o titular, um ia de toda forma. O Palmeiras fez 2-0 no primeiro tempo e aos 37 do segundo tempo, com um pouco, até com a colaboração do Tadeu, que acho que demorou um pouquinho para tocar na bola. Tadeu, o goleiro do Goiás, o Atuesta, se não me engano, o uruguaio, fez o primeiro gol dele. Deixa eu confirmar aqui exatamente o primeiro gol do Palmeiras para o Palmeiras, gol dele, muito legal. Palmeiras se mantém na primeira colocação, longe do segundo colocado, com 45 pontos, e o Goiás perde 2 posições, cai para 13º lugar, não está ruim, com 25 pontos, mas vê a distância, hein? Aí é claro, ó, 45 pontos o Palmeiras, 25 pontos o Goiás, temos uma distância de 20 pontos, coisa interessante. No meio de semana, o Palmeiras tem um jogaço, né? Na quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos, de Atlético Mineiro, primeiro jogo foi 2-2. Rapaz, que jogo forte, hein? No fim de semana, Corinthians e Palmeiras, o Goiás recebe o Avaí lá no Ailê Pinheiro, na Serrinha. Vamos ver o que irá acontecer. Esse jogo aqui eu chamo a atenção, esse jogo aqui em especial, deixa eu ver onde eu estou posicionado ali. Por que eu chamo em inicial? Porque eles ganhou de 3-0, mas o que aconteceu? Cadê o meu documento? Fortaleza 3, Internacional 0, 18 horas, no Castelão do domingo. Juan Pablo Vojvoda é o do Internacional, do Fortaleza, o técnico. Mano Menezes do Inter. Olha o que aconteceu, gente. Wagner do Nascimento Magalhães, um público de 40 mil pessoas lá no Castelão. Ótimo público. Olha só, 29 minutos do primeiro tempo. Romarinho, do Fortaleza, foi expulso. Quanto que estava o jogo? 0-0. Isso significa que o Internacional tomou 3 gols com um jogador a menos? Rapaz, aqui está escrito, o jogador ofendeu o árbitro e o árbitro não teve dó, levantou o cartão, o árbitro de uma estatura boa, chegou lá, pá, sem dó, sem perguntar para ninguém. O árbitro foi com muita segurança. Rapaz, mas não é estranho o time ganhar de 3-0 com um jogador a menos? Mas o 3-0 não estava construído, ele foi construído. Rapaz, Lucas Crispim, 44 do primeiro tempo. Cobrança de falta muito bonita. Rapaz, foi lá na bochecha da rede, inventaram esse termo, lá no cantinho, naquele espaço lá. Rapaz, que coisa. Golaço, Lucas Crispim, hein? Eu gosto desse garoto. Barbudinho ali, acho que é número 10, essa coisa assim. Aos 24 do segundo, Hércules faz o segundo gol do Fortaleza, numa jogada muito bem trabalhada. E aos 38, Robson encerra o placar, 3-0, 38 do segundo tempo. Que coisa estranha, cara. 3 gols com um jogador a menos. Seguramente o Mano Menezes estressou lá depois do jogo. Falou, pessoal, vocês estão de brincadeira, né, amigão? Como diz o nosso amigo Neto. Vocês estão de brincadeira. Exatamente. O Fortaleza, com a vitória, sobe uma posição, ainda dentro do rebaixamento, e o Internacional continua em 6º lugar. No meio de semana, a atividade para a equipe do Internacional recebe o Melgar do Peru na quinta-feira, no Beira-Rio, jogo decisivo, quartas de final, volta, Copa Sul-Americana. Ceará e Fortaleza no domingo, Internacional e Fluminense também no domingo, são os jogos na sequência da rodada. O tamanho desse jogo aqui, rapaz, o Atlético Mineiro, em casa de novo, perdeu de virada de 3-2 para o Atlético Paranaense. Que coisa legal. 2 jogos com 2 treinadores, um jogo com 2 treinadores ex-jogadores, ex-atletas, Cuca e o Felipe Scolari. Rapaz, que jogo bacana, hein? O pessoal do Atlético está reclamando de tudo. Cuidado, tá com muito... Tá faltando humildade. Meu amigo, rapaz, o Atlético Mineiro perder 3 partidas seguidas com um elenco desse tamanho aí é muito estranho. Um público de 26 mil, pequeno, quer dizer, um clube enorme, um público enorme. Mas para um Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, eu estou preocupado, hein, rapaz, muito preocupado. Quem apitou foi o Braulio da Silva Machado. O zagueirão Igor Rabelo
para o Atlético, sim, numa cobrança de escanteio do lado esquerdo. Nacho Fernandes quem cobrou e Igor Rabelo fez 1-0, 30 minutos do primeiro tempo. Comecinho do segundo tempo, gente. Não era nem um minuto do segundo tempo. Vitor Roque, aquele garoto que o Thiago sempre destaca, comprado pelo Atlético Paranaense do Cruzeiro, fez um gol, o atacante domina, abre espaço com o drible na Nathan Silva fora da área e manda aquela batida lá com curva e empata o jogo. 8 minutos, Pavon, não é Pavão, é Pavon, fez 2-1 para o Atlético Mineiro, o Galo na frente, aquela coisa, um pouquinho depois, Vitor Roque de novo faz 2-2, quebrando o embalo do Atlético Mineiro, tinha feito 2-1, agora nós vamos ganhar e tal, empatou logo em seguida. Deixa eu ver como foi a jogada. Orejuela recebe pela direita e manda rasteiro. Roque Júnior fecha na primeira trave, antecipando a defesa. Vitor Roque Júnior é aquele zagueiro do Palmeiras que foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Faz 2-2, tudo igual no placar, gente. E aí, aos 50 do segundo, o Atlético Paranaense faz um contra-ataque, estava lá na casinha, o Atlético Mineiro batendo, cruzando, chutando. Os caras montam um contra-ataque. Que jogada bonitinha desse Kelvin. Ixi, o nome dele é escrito que é uma maravilha. Com K, com H, com 2 L's. Kelvin faz uma jogada maravilhosa. Passa para Canóbio, que teve paciência e consumou a virada do Furacão. Que resultado muito legal. O Atlético Mineiro, mesmo não caído de posição, continua na 7ª colocação, muito longe, e o Atlético Paranaense está na 4ª colocação, mas está subindo, né? Acho que o Atlético Paranaense é um dos times que ganhou 3 jogos seguidos. O Atlético Paranaense, vermelho e preto, tem jogo no meio de semana, Estudiantes contra o Estudiantes, olha, isso é lá na Argentina, amigo. Primeiro Brasil, na Arena foi 0-0, esse jogo é na quinta-feira. E o Atlético Mineiro, como já dissemos aqui, enfrenta o Palmeiras, primeiro jogo 2-2, Allianz Parque, 21h30. Olha, rapaz, era tudo isso que eu tinha que trazer, Thiago? Ô, Vinícius, rapaz, olha, comentamos tudo. Nossa, jogo, é gol, é arbitragem. Eu repito, para mim a coisa mais interessante que teve nessa rodada foi o Fortaleza, com 1 a menos, ganhar de 3-0 do Internacional. Para mim foi uma coisa diferente. Vamos ver a colocação. Eu ditei algumas colocações, mas temos uma sequência que fica melhor para nós entendermos aqueles comentários que fazemos. Olha lá, Palmeiras 45, rapaz, uma distância de 6 para o Corinthians, com 2 vitórias a mais e com um saldo de gols absurdo. Para o Corinthians passar na frente, ele tem que ganhar os 2 jogos e tirar uma diferença ali de 16 gols. Isso não vai acontecer, esquece. Palmeiras precisa perder 3 vezes seguidas para sair, talvez sair da primeira colocação. Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense, 39, 38, 37 seguido. Flamengo, 36. Aí um espaço para Internacional com 32, Atlético Mineiro, Internacional com 33, Atlético Mineiro 32, Bragantino 30. Mais um espaço, América, Mineiro e Santos. Olha, o saldo de vitórias, ó, América Mineiro com 8, o Santos com 6 vitórias. Na segunda parte da tabela, lugar complicado, São Paulo 26, Botafogo, Goiás, Ceará 25 e uma briga direta com o rebaixamento, Coritiba, Avaí 22, fora do rebaixamento, e no rebaixamento, Fortaleza 21, Cuiabá e Atlético Goianiense 21, 20 pontos, e o Juventude parece fadado ao rebaixamento. Nossa, que coisa muito legal que eu posso dizer. O São Paulo e o Botafogo do Rio na segunda parte da tabela me parece não ser fidedigno. A gente nós perguntando, pô, mas tem perspectiva de um grande cair? Eu não vejo perspectiva esse ano de um grande cair. Grande é Botafogo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Internacional. Eu não vejo. Eu vejo mais os times intermediários aí, a perspectiva de rebaixamento. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Isso, 29 minutos. Exatamente no momento que vamos falar da Série B
para encerrarmos o nosso programa desta segunda-feira, dia 8 de agosto. Olha lá, ó, Série B, a rodada que começa amanhã. Você verá também a diferença que tem aí, deixa eu colocar o dedo certo, tem aí, entre os grandes e os intermediários nesta competição. Os jogos começam na 23ª rodada. Na terça, vai até, terça e quarta só, amigo, Ituano Sport, aqui em Itu, uma briga forte, duas equipes que querem andar para a primeira página da tabela, que eu acho pouquíssimo provável que alguém consiga tirar os grandes das primeiras colocações. O Grêmio de Porto Alegre recebe o Operário numa perspectiva de outra vitória. Um jogo bacana em Campinas, um jogo com clubes com a faixa assim cruzada da esquerda para a direita, Ponte Preta e Vasco, 20 horas e 30 minutos. Esse jogo seguramente vai passar na televisão. CSA e Brusque, lá no Rei Pelé, tentando se manter próximo da linha longe da linha de rebaixamento, isso é muito complicado. Um jogo interessante, que faz uma campanha muito legal, trazendo de volta o Adilson Batista para um destaque como treinador, recebe o Cruzeiro, um jogo no estádio do Café, que deve estar lotado lá, o pessoal do norte do Paraná, é um jogão de bola entre Cruzeiro. Ainda na terça-feira, Sampaio Corrêa e Bahia, um jogo bom, Bahia está ali numa posição em destaque entre os 4 primeiros colocados, mas nunca é fácil vencer lá no Castelão, Maranhão, Sampaio Corrêa. Tombense e Vila Nova, esse jogo é numa cidade próxima de Tombos, não é na cidade. Um jogo Tombense que faz uma campanha boa, o Vila Nova uma campanha péssima. Náutico faz uma campanha complicada, recebe o CRB nos aflitos, já na quarta-feira, 19 horas, no jogo de televisão. E a Chapecoense, enfrenta o Novo Horizontino, recebe o Novo Horizontino na Arena Condá, às 19 horas também, 19 horas. E o Criciúma enfrenta o Guarani. Você vê, Heriberto Ulce, 21 horas e 30 minutos. Veja a classificação da Série B para você entender quais são os meus pontos de destaque que nós temos para fazer nessa classificação. Olha só, o Vinícius está trazendo. Olha lá, opa, olha a distância do Vasco, quarto colocado por Londrina. 6 pontos. Uma vitória a mais. Aí pode ser que em 2 jogos consiga reverter, porque o Londrina pode ir para 11 vitórias. Mas olha, Cruzeiro 49, Bahia, Vasco 40, Bahia, Grêmio 40, Vasco 39, Londrina, Tombense, Sport, sequência 33, 32, 31. Na oitava colocação, Sampaio, Criciúma, CRB, todos com 29. E na segunda parte da tabela, olha só a distância. Novo Horizontino e Ituano, 27. A Ponte Preta subiu muito com relação ao rebaixamento, com 26. Brusque, 25. Operário Chapecoense com 24. Já numa distância de rebaixamento, mas o CSA com 20. Olha, tem 4 pontos entre os clubes aí. Guarani, uma campanha perigosíssima, com 19. Vila Nova com 19. E o Náutico, uma campanha perigosíssima, com 18 pontos. Nossa Senhora, hein? Rebaixamento esse ano nessa Série B vai ser uma coisa perigosíssima. Gente, era exatamente isso que eu queria trazer para vocês nessa segunda-feira, dia 8 de agosto. São 10 horas e 20 minutos. Fechei. Deixa eu ver quanto tempo eu gastei. Gastei mais que eu queria, 33 minutos. Então, fica o convite para você acompanhar o nosso trabalho. Essa semana tem o jogo de volta da Libertadores, Sul-Americana, no fim de semana tem Brasileiro, na outra semana Copa do Brasil, então não falta. Tem o futebol feminino também, uma hora dessa eu vou falar do futebol feminino, está caminhando para a segunda fase do campeonato, finalizou a rodada neste fim de semana. Muito obrigado ao Vinícius Falquete, meu parceiro aqui de toda hora. Nós vamos ficando por aqui, tamo junto. O nosso trabalho é feito porque você é o nosso principal crédito, nosso principal parceiro. Um grande abraço, tenha uma ótima semana, tchau, tô indo embora.